Bom dia, pessoinhas. Vamos para a nossa aula de arte hoje. Então, a nossa aula de arte hoje de sexta-feira, dia 21/8. Amanhã, dia 22, é considerado o dia do folclore. Então, vamos falar um pouquinho sobre o dia do folclore. Ele é comemorado em 22 de agosto. Essa data foi criada com o intuito de alertar a importância das valorizações, da valorização das manifestações folclóricas que acontecem no nosso país, né? Então, o folclore é um conjunto de conhecimentos de um povo e integra os costumes, crenças, parlendas, contos, mitos, lendas, adivinhas, músicas, danças e festas populares da cultura e região, né? Cada região tem a sua. A origem do folclore brasileiro é uma união que teve das culturas indígenas, africanas e europeias. Então, no Brasil, os principais folcloristas e estudiosos sobre o tema foram Renato Almeida, Mário de Andrade e Luiz da Câmara Cascudo. Foram esses os principais que introduziram, né, que ampliaram o conceito no século XX. Eles ampliaram o conceito de folclore e de cultura popular no Brasil. Então, eles deram ênfase à área de etnografia, etnologia, antropologia cultural, mas sobre uma visão europeia, que vinha esses costumes de lá, né? Como ali a miscigenação das raças ali. Então, o folclore brasileiro é composto de lendas, danças, canções, brincadeiras infantis, festas populares. Dentro dessas aqui, destacam-se as cantigas de roda, né, que geralmente passa de geração para geração, samba de roda, maracatu, frevo e catira, afoxé, que são lá da região nordeste, lá mais puxando para o estilo africano, né? Mais da cultura africana. Quadrilha, festa junina, que é considerada uma das principais, né, folclóricas, né, do folclore brasileiro, é considerada uma das principais, né? Porque tem em todo o país. Bumba Meu Boi, e a Folia de Reis também é no Nordeste, Carnaval, que é no Brasil todo, né? E superstições, que são aquelas do que surge a lenda, né? Então, do lobisomem, da mula sem cabeça, isso daí se torna uma superstição, na verdade, né? As lendas da região sul, da nossa região aqui. Elas misturam as tradições indígenas, africanas e europeias e são usadas para explicar os costumes dos seres humanos e os comportamentos dos animais. Também possibilitam a criação de história de seres fantásticos e criaturas de outro mundo, às vezes mal intencionadas. Por isso, preparei algumas das 8 lendas, a fim de que você conheça ainda mais sobre o nosso rico folclore brasileiro. Então, essa aqui, da região sul, Lenda das Bruxas da Praia de Itaguaçu. Aqui a foto da praia. Então, a ilha de Florianópolis é conhecida como Ilha da Magia, pois dizem que muitos seres sobrenaturais povoam aquelas praias e são responsáveis por vários fenômenos estranhos. A praia de Itaguaçu, por exemplo, tem formações rochosas bastante curiosas. Vocês viram ali na foto, né? Olha como se forma. Ninguém colocou essa pedra ali. Ela se formou assim. Os nativos dizem que certo dia as bruxas que viviam por ali resolveram dar uma festa e convidaram vários amigos, como a mula sem cabeça, o curupira, o saci, o lobisomem e muitos outros. Só não chamaram o diabo, porque ele cheirava mal. Porém, o diabo ficou sabendo da celebração e resolveu aparecer mesmo assim. Quando ele chegou, as bruxas ficaram surpresas e não sabiam o que fazer. Furioso, o diabo foi transformando as feiticeiras em pedras. E elas estão ali até hoje, esperando que a raiva do coisa ruim passe e as converta em bruxa novamente. Então, essa é a lenda da praia de Itaguaçu. Lenda do João de Barro. Numa aldeia indígena do sul do Brasil, o jovem Jaebé se apaixonou por uma moça mais linda da tribo e foi pedi-la em casamento. O pai da moça afirmou que só consentiria se ele pudesse provar seu amor por sua filha.
Então, Jaebé declarou que ficaria 9 dias em jejum. Aceita o desafio. Os indígenas o enrolaram num grosso couro de anta, onde ele não poderia sair para comer nem beber. Ao final dos 9 dias, todos foram ao local ver onde estava Jaebe e desenrolaram o couro. Muitos achavam que ele estava morto, mas o índio saltou e se pôs a cantar para sua amada. Enquanto entoava uma bela canção de amor, seu corpo se encheu de penas e ele se transformou num pássaro. Os raios da lua tocavam sua amada e ela também se converteu numa ave. Estavam tão felizes que resolveram construir uma bela casa. Ao contrário dos outros pássaros, o João de Barro e a sua companheira fazem um ninho fechado para criar os seus filhotes. Que no caso dos outros passarinhos, né, eles fazem só aquele ninho abertinho. O João de Barro e a companheirinha dele, eles fazem fechadinho, né, para construir, como se fosse uma casinha. Essa é a lenda, né, que contam, né, gente? Não pode dizer que é verdade. Lenda do bradador. O bradador é um espírito errante que vive assustando os incaustos que viajam sozinhos. Conta-se que o homem faleceu na cidade de Atubá, no Paraná. Foi enterrado sem pagar todos os pecados que havia cometido em vida. Assim, a terra lhe recusou a dar o descanso e devolveu. A partir desse dia, todas as sextas-feiras, após a meia-noite, uma criatura meio fantasma, meio homem, passou a errar pelos campos, gritando, soltando gritos terríveis que assustam até os mais valentes. Por causa do som horripilante, os lugarejos passaram a chamá-lo de bradador e evitar os caminhos solitários. São poucos os que viveram para contar como é a experiência dessa alma que permanece entre dois mundos. O encanto só vai terminar quando o bradador encontrar por 7 vezes uma moça de nome Maria e assim ter os seus pecados perdoados. O problema é encontrar alguém que tenha coragem de enfrentar os brados assustadores dessa criatura errante. Então, como eu falo, né? Tipo, são superstições que se transformam em lendas, né? Isso muito antiga, né? Então, o que vocês vão fazer de atividade? Ela vai ser o seguinte, vocês farão a pesquisa de um dos personagens da região sul. E ele se chama A Lenda do Aó-Aó, tá? E vão responder lá no plural. Vocês vão fazer a pesquisa sobre o que é essa lenda, tá? O que é essa lenda? Como a prof fez ali. A prof colocou aqui a foto e fez um resuminho da lenda, né? Vocês vão fazer a mesma coisa lá no plural. E responder no plural. E depois vão desenhá-lo no caderno de desenho e postar a foto no plural também, tá? Então, vocês vão pesquisar ele. É esse personagem aqui, ó. Dessa lenda aqui. Esse é o personagem, tá? A lenda do Aó-Aó. Ok? É essa aí que vocês vão ter que desenhar e vão ter que fazer a pesquisa lá da lenda, tá? E daí posta a foto lá mesmo, lá no plural, que a prof olha por lá mesmo, ok? E é isso por hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, manda mensagem para a prof, tá? São lendas, gente, não é verdade. Manda mensagem para a prof e tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode mandar mensagem, tá bom? Beijos, fiquem bem, bom final de semana, ótima sexta para vocês e até semana que vem.